Sobre Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, a transformação. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho até 10, é isso? A gente pode chegar até meio-dia, é isso? Pode. Só até 10h10. Bom dia, queridos. Uma manhã muito bacana a todos nós. Que Jesus seja a nossa inspiração. Assim seja. Eu não sei se que acontece muito, mas lá na minha casa acontece muito. Eu tenho momentos em que eu procuro respostas para as perguntas, para as questões que a vida me apresenta, e eu não tenho essas respostas. Muitas vezes eu procuro respostas para as perguntas que eu faço a respeito de mim mesmo e também não encontro essas respostas. Aqui não deve acontecer muito dessas dúvidas, porque é turma mais espiritualizada, né? Mas lá em casa o negócio é complicado. Por quê? Porque a dúvida, a insegurança, a falta muitas vezes de fé, isso não tem aqui nenhum demérito, nós temos uma fé vacilante, normal. Isso faz com que nós tenhamos realmente esses momentos de solidão existencial. É quando nós buscamos um momento em que a gente precisa dar um salto, ou até mesmo caminhar, porque às vezes nós estamos tão parados, tão estagnados. Nós precisamos desse salto para dar respostas para a nossa caminhada de espírito imortal. E esse momento normalmente é um momento de solidão existencial. Nunca é de solidão espiritual. Nunca. Mas existencialmente falando, nós temos esses momentos de reflexão, de dúvida, e que após passado esse momento, nós vamos com certeza conseguir abranger horizontes mais largos, com certeza, porque nós vamos nos perceber de alguma forma melhorados. Esse é o caminho da vida, essa é a trajetória que faz com que nós tenhamos um processo de evolução que é um caminhar, não é um evento. Tem uma amiga muito querida que costuma dar esse exemplo. Evento, o que é o evento? O evento é uma festa. Então eu me preparo para a festa, eu me arrumo e chego na festa. A festa começa, tem início, meio e fim. O nosso progresso, ele não é linear, ele não é um evento, ele é um processo no qual nós precisamos nos envolver com ele. Esse nosso processo já foi em ritmo de necessidade. Hoje nosso processo evolutivo já é em ritmo de urgência, e é muito bom que nós tenhamos um espaço como esse, em momentos tão conturbados como este que nós estamos vivendo, que nós tenhamos um espaço como este, que nós possamos conversar francamente, abertamente, sobre as nossas dores do coração, sobre as nossas dificuldades internas. Queridos, não tem lugar melhor para a gente chorar do que casa espírita. Não tem. Mas Marcelo, o grande lance não é alegria? Sim, o grande lance é alegria. Mas não faz parte das nossas existências também a dor, e a dúvida, e a insegurança, e o medo e a tristeza? Por mais que nós queiramos evitá-los, isso faz parte do nosso momento de humanidade. Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, que nós confundimos o nosso momento de humanidade com um momento de inferioridade. Ser humano é ser algo factível, algo possível, é a nossa realidade. Para que eu vivencie o amor de Deus, eu preciso constatar
e prosseguir no meu caminho de humanidade. Não é inferioridade, mas é a realidade, porque senão, queridos, eu construo um movimento meu de angelitude que eu não tenho, então eu construo uma ficção e eu coloco em mim umas asas de Ícaro. Não sei se vocês conhecem a história do Ícaro, foi aquele cara que queria voar, queria construir uma asa maravilhosa, asa de cera. Ele até que saiu do chão, mas conforme se aproximava do sol, as asas derretiram e ele caiu. Para que a gente evite esse tombo, vamos perceber a nossa realidade real, para ser bem redundante, nossa realidade do momento. Hoje, na minha construção interna, esse é o meu limite, mas é preciso que nós cheguemos ao nosso limite. Porque muitas vezes nós somos um pouco preguiçosos, né? Eu não quero fazer de tudo, eu não quero fazer tudo que eu posso, eu não quero fazer tudo que eu deveria. Na verdade, querido, nenhum de nós faz tudo que poderia fazer. Aí sempre se humilha um pouquinho. Em dado momento eu vou, mas eu olho para o lado, não tem alguém que possa fazer por mim, aí eu dou um passo atrás e deixo eu correr. Ainda está na nossa natureza esse tipo de comportamento. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, essa questão da nossa necessidade espiritual, da urgência do nosso progresso, tendo como exemplo uma caminhada que poucas vezes nós conseguimos constatar no nosso globo terrestre e na história da humanidade, que é a história de Paulo de Tarso. Foi um espírito que conseguiu, dentro da mesma encarnação, fazer um processo tal, tamanho de reajuste, realinhar o seu comportamento com as leis de Deus, de uma maneira que a gente pode dizer que ele reencarnou estando encarnado. Tanto é que ele trocou de nome. Ele foi batizado em Tarso, a cidade onde ele nasceu. Ele foi batizado como Saulo, e mais à frente ele mudou o nome para Paulo. Tamanha foi a modificação que ele conseguiu chegar. Não é fácil. Você precisa de destemor, você precisa enfrentar. Nós precisamos enfrentar os nossos demônios internos. Nós precisamos enfrentar as nossas carências. Precisamos enfrentar, enfim, a nossa realidade. E o termo enfrentar é o termo mais adequado que eu encontro, porque é realmente um confronto. Paulo de Tarso, ele, conforme eu já disse, nasceu na cidade de Tarso, e ele era filho de uma nata da sociedade da época. Ele era filho de judeus que tinham muita grana, muito dinheiro, posses materiais, prestígio. Eles faziam parte daquela camada da sociedade que determinava, em muitos momentos, o caminhar daquele grupo ali encarnado. Vocês já pensaram? Eu não sei se aqui tem alguém assim, mas aqueles que não são assim, já pensaram se nós nascêssemos numa família com todas as possibilidades? Dinheiro, poder, riqueza, bens, o que seria de nós? Será que nós estaríamos aqui hoje? Não. Com certeza não. Será que hoje nós teríamos hábitos de escovar dente e tomar banho se os nossos pais, quando nós éramos crianças, não insistissem, porque criança não gosta nem de tomar banho, nem de escovar dente? Né, pequenininha? A cara também, que não está olhando. Tadinha. Ela gosta. Tem outra ali. Quando eu passei uma fase muito legal, trabalhando como evangelizador infantil, e teve uma aula sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa sensacional. Então eu estava falando com as crianças, numa faixa etária 7, 8 anos, e expliquei lá mais ou menos a visão do espiritismo, o que é livre-arbítrio, o que é livre escolha. Na semana seguinte veio uma mãezinha falar comigo: Marcelo, sabe que semana passada o fulaninho, ele chegou em casa e não quis tomar banho? Por quê? Ele falou que isso é livre-arbítrio. Ele falou que
ele assistiu a aula do tio Marcelo, que o tio Marcelo falou que ele tinha livre-arbítrio, e que ele queria tomar banho. Ele entendeu. Ele entendeu, né? Só não soube utilizar de maneira adequada o seu livre-arbítrio. Aí eu perguntei, o que você fez? Eu empurrei ele para o chuveiro com roupa e tudo. Eu falei, muito bem. A vida faz isso com a gente. Quando a gente começa a fazer escolhas que não são as mais adequadas, a gente escolhe. Até tem uma cadeirinha vazia ali, ó. Tem uma cadeirinha vazia ali. Aí a gente escolhe, mas chega um determinado momento que a gente escolhe tão mal, que fala assim, a vida fala assim pra gente, chega. Então eu estava aqui fazendo essa conjectura, né? O que seria de nós se nós tivéssemos muitas facilidades? O que seria do nosso comportamento moral se nós tivéssemos acesso a esse tudo que Paulo de Tarso teve no seu momento, naquela sociedade? Uma amiga muito querida, não sei se vocês conhecem a Luzia Matias. Conhecem? Sensacional. Eu sou um fã de carteirinha da Luzia Matias. Ela conta que quando ela tinha mais ou menos 15 anos, ela namorou um rapaz que tocava violino, aos 15 anos. E chegou no mês de julho, mais ou menos, nessa época, o rapaz, é claro, ele foi participar de um encontro de música clássica em Ouro Preto. Queria levá-la, 15 anos, para uma república em Ouro Preto. Aí ela conta que o pai dela falou assim, mas nem pensar, você pode esquecer essa possibilidade. Aí ela diz o seguinte, ela fala assim, eu fico pensando, eu aos 15 anos, Ouro Preto, república de jovens, eu ali, será que eu estaria hoje aonde eu estou? Graças ao meu pai que disse não, será que eu estaria? Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas nesses momentos a gente tem uma oportunidade de rever os nossos valores e as nossas condutas quando nós ainda somos muito imaturos. E queridos, imaturidade espiritual ainda permanece em nossas existências. Mas muito bem, vamos voltar aqui ao Paulo de Tarso. Eu fico falando bobagem aqui o resto da manhã e a gente não sai daqui hoje. Então, Paulo de Tarso ele se desenvolveu dentro dos mecanismos conceituais da época, vigentes na época, do movimento judaico. Então ele estudou a escola judaica, evidentemente que ele era uma mente privilegiada, era uma mente diferenciada, ele tinha percepções diferentes, e ele teve acesso a um amigo de escola sensacional, chamado Estevão, que foi o primeiro grande mártir da nossa era cristã. Alguém aqui leu o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel? Muito bem, queridos, olha só. Quem me conhece sabe que eu não passo dever para casa, porque quem mora em apartamento não faz, porque o Marcelo falou que era para casa. Então eu passo dever para o lar. Então, dever para o lar. O primeiro, eu vou passar alguns durante o nosso papo. Primeiro, leiam esse livro, Paulo e Estevão. Ah, Marcelo, mas você não pode ler. Mas lê assim mesmo. Meu negócio é ficar no celular, Facebook, rede social. Lê no celular. Tem no celular. Oi? É. Gente, olha só, não existe, pelo menos na minha visão, um livro com mais conteúdo cristão do que Paulo e Estevão. Existem vários, mas igual a esse, conteúdos realmente profundos para a gente pensar e pensar. Mas muito bem, lá mais ou menos aos 15 anos, Paulo de Tarso, ainda Saulo, mas eu vou chamá-lo de Paulo para facilitar o nosso entendimento. Então Paulo teve uma experiência muito grande com um aluno que fazia parte do seu grupo social, só que esse aluno, ele se desvirtuou dentro da visão judaica, porque ele começou também a participar de conceitos cristãos. Ele já entendia a mensagem de Jesus e começou a questionar algumas visões da época judaicas, e ele foi o primeiro movimento
de Saulo, de Paulo de Tarso, na sua intransigência, no seu excesso de rigor com qualquer coisa que saísse do caminho determinado pelas normas judaicas. E ele denuncia Estevão. Ele denuncia a nata judaica, ele denuncia Estevão como um herege, como alguém que não deveria e não poderia estar falando coisas sobre Jesus quando eles tinham Moisés como referência. Então, percebam, queridos, o desenvolvimento interno de Paulo de Tarso, ele acontece por uma questão de direcionamento. Dentro de Saulo já existia a semente de Paulo. Só aqui fazer a diferença, porque Saulo seria ainda o perseguidor de cristãos. Saulo. E Paulo já era o grande apóstolo da nossa era cristã. O grande apóstolo. O divulgador. Aquele que levou pedrada, cusparada, agressão moral. E mesmo assim, prosseguiu na sua missão, na sua tarefa de divulgar a mensagem de Jesus. Então, Saulo e Paulo, a gente pode, numa visão mais material, dizer, são dois seres diferentes. E são. O Saulo ainda era perseguidor, mas vejam, o que movia Saulo era um amor muito intenso aos conceitos que ele já tinha adquirido. E uma rigidez mental, onde eu tenho os meus conceitos e não me demovo 1 milímetro nem para a esquerda nem para a direita dos meus conceitos. Em doutrina espírita isso existe? Sim. Claro que existe. Claro. Claro que existe. A reencarnação é uma delas. Claro que existe. Ele deve ter usado também esse inflexível dele para divulgar o cristianismo, né? Ele passou, eu até creio, como é que é teu nome? Sérgio, eu até creio que ele usou, não de rigidez, ele tem usado os conceitos, mas de maneira flexível. Por quê, queridos? Olha só, nós vivemos, hoje a gente sabe que nós vivemos num mundo quântico. O que é o mundo quântico? É um mundo não de certezas, mas de probabilidades. Probabilidades. Então, quando nós temos, vamos ter muito cuidado com isso, queridos. Olha só, quando nós temos opinião pronta sobre todas as coisas, quando nós temos resposta para todas as perguntas, é o momento de termos cuidado, porque isso é rigidez mental. Porque eu não consigo ter a liberdade de pensar. Aliás, nós temos na nossa doutrina um grande exemplo que foi Allan Kardec. Allan Kardec ele não pegou dogmas prontos e aceitou, olha só, isso aqui é verdade porque é verdade. Não, ele elaborou conceitos a partir da sua observação. E ele sempre abriu, e abre até hoje, um espaço para, caso eu esteja equivocado, fiquem com a verdade. Ele diz isso quando ele fala o seguinte: se em algum momento a ciência comprovar que o espiritismo está errado, comprovar, fique com quem? Com o espiritismo ou com a ciência? A ciência. Com a ciência. Essa falta de flexibilidade faz com que nós ainda tenhamos no nosso movimento espírita muita dificuldade. Nós passamos recentemente por um momento que me causou muito impacto de maneira negativa. Foi um momento em que nós temos vários ícones na nossa doutrina espírita, o que eu chamo de ícones, não são deuses, mas são pessoas que se destacam pela sua capacidade de entendimento, pelo seu discernimento espiritual, pela sua habilidade de perceber as coisas com um pouco mais de flexibilidade, e porque dessas pessoas
no momento de um encontro, emitiu a sua opinião com cunho político, formaram-se grupos antagônicos a ele, porque ele emitiu uma frase mas ele emitiu e sofreu uma pressão moral absurda. Queridos, isso nós precisamos perceber no nosso processo evolutivo. Nós temos várias ferramentas. Uma delas é a capacidade de pensar. Por isso que nós somos uma doutrina de pensadores. Uma doutrina de... Os conceitos estão aí, mas vamos ver o que eu faço com esses conceitos. Onde eu coloco esses conceitos na minha existência, nos meus valores. E não pega a coisa pronta, fechada. Nós precisamos separar muito, distinguir, separar o que é movimento espírita e o que é doutrina espírita. Muitas vezes, nós espíritas falamos em muitos momentos com uma certa arrogância. Nós somos a terceira revelação. Porque o espiritismo é a terceira revelação. Porque nós somos o Consolador prometido. Aí se perguntarem assim, por que vocês são os Consoladores prometidos? Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo foi feito por espíritas. O que mais você tem para dizer, para conceituar o fato de você se achar um Consolador prometido? Normalmente a gente não passa daí. Nós somos a terceira revelação e o Consolador prometido. Nós realmente somos, a doutrina espírita realmente é, porque Jesus nos trouxe um conjunto de informações e falou, olha só, tudo que eu disse para vocês será lembrado e outras informações chegarão. Então isso é a doutrina espírita. Agora, movimento espírita, que somos nós, precisamos saber o seguinte, o que faz um consolador? Ele consola. Então, se eu não medio as situações, se eu não acalmo as situações, se eu não consigo estipular o mínimo de paz aonde eu não estou na vibração do Consolador. Eu não estou na sintonia do Consolador. Então eu não posso me dizer um Consolador. Eu faço parte do movimento espírita. Mas a doutrina espírita é um conjunto de informações elevadíssimas, mas a prática disso é um pouco diferenciada, um pouco mais complicada. Vou dar aqui alguns exemplos, eu acho que muito mais do que a teoria. Eu acho que o exemplo nos ajuda nessa compreensão mais precisa. Existem casas espíritas, principalmente no interior do nosso país, em que as mulheres não podem frequentar casa espírita com homens fora. Não podem frequentar casa espírita com a perna de fora. Vocês vejam, queridos, por que não pode? Não, porque isso pode gerar pensamentos nos homens. Pensamento. Vocês estão entendendo pensamento, né? Onde eu quero chegar, né? Pensamento. Oi? Porque a gente pode ter pensamentos. Veja, se eu preciso separar, é porque ainda não tem consolidado a minha transformação moral. Olha só, queridos, eu não gosto de fazer estudos de bermuda. Quando eu vou para a minha casa espírita, o SEMA, lá no recreio, quando eu vou assistir palestra, quando eu vou dar passe, quando eu vou no verão, eu vou de bermuda. Mas quando eu vou fazer estudos, eu não gosto de usar bermuda. Eu não gosto. É paranoia minha. Mas alguns amigos meus fazem estudos, dão aula de bermuda e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu é que não gosto. Eu acho que é um pouco de falta de respeito, um pouco de... Mas a paranoia é minha. É questão da minha geração, que ainda é um pouco mais bloqueios mentais. Mas muito bem. Eu fiz um estudo determinada vez, alguns anos atrás, numa casa que estava começando a trabalhar, uma casa na freguesia, Jacarepaguá. Estava se iniciando, estava ainda arrumando a casa, arrumando grana.
E eu comecei a fazer estudos lá, mais ou menos no meio do ano, que é essa época do ano que é mais fresquinha, só que eu sou viciado em ar-condicionado. Sabe como é que é espírito inferior? O espírito inferior, ele tem um monte de mania. Eu tenho mania com ar-condicionado. Eu acho que eu vim da parte quente do umbral, porque tem a parte fria do umbral e a parte quente. Então acho que eu vim da parte quente, então o calor me deixa agitado de uma maneira que eu começo a suar, começo a me incomodar, que eu perco até o raciocínio. Mas muito bem, eu já chego olhando, não tinha ar-condicionado. Aí a casa espírita falou assim, mas como estava no meio do ano, não tinha problema. Aí a casa falou assim, o dirigente falou, Marcelo, você volta? Eu falei, volto. Eu posso te agendar para janeiro? Pode? Eu falei, pode, vai. Janeiro, né? Pode? Pode, vai, agenda. Meu Deus do céu, agora. Nos momentos antes de eu fazer o estudo, eu comecei a pensar, gente, eu só não vou aguentar. Eu vou de bermuda. Não gosto de bermuda. Aí uma pessoa me perguntou assim, você vai de bermuda, Marcelo? Marcelo, eu falei, sim. Vou. Por quê? As pessoas podem ter pensamentos com as minhas pernas. Com as minhas... Mas se forem pensamentos de piedade, de paixão... Se fosse pensamentos mais do que isso, não vai. Mais do que isso, não vai. Eu fui de bermuda. Já tinha instalado ar-condicionado. Fiquei com vergonha de perguntar antes disso. Me perguntei, não, vou assim mesmo. Mas já tinha ar-condicionado. Mas muito bem. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a rigidez mental de Paulo de Tarso ainda está muito fincada no movimento espírita. Nós ainda precisamos rever os nossos valores, conforme eu falei, nós vivemos numa realidade de probabilidades, não de certezas, de probabilidades. Isso é muito provável que seja dessa maneira, mas pode não ser. Pode não ser. Mas muito bem. Então, Paulo de Tarso, ele vivenciava com muita intensidade, com muita paixão e desequilíbrio, porque excesso de paixão gera desequilíbrio em todos nós, em qualquer relação nossa, seja com filho, seja com pai, seja com irmão, com vizinho, com cachorro, e na casa espírita. Qualquer excesso de paixão causa desequilíbrio. Então, ele ainda era movido por essa paixão. Mas conforme eu disse, dentro de Saulo existia a semente de Paulo. Existia alguém que poderia usar o seu fogo interno de maneira mais equilibrada e a favor de valores mais equilibrados. Paulo não conseguia naquele momento, não era ódio pelo ser humano, não era ódio pelo outro, mas ele não conseguia perceber em Jesus o continuador do que ele já conhecia. Ele não conseguia ver no cristianismo um movimento que complementava o judaísmo. Ele via em si como um agressor. Ele via essa mudança como algo muito ruim, que é outra característica nossa. Nós não gostamos de mudança. Quando chega alguém um pouco diferente na doutrina espírita, traz uma mensagem um pouco diferenciada, a gente faz o quê? Bota o nome aonde? Na caixinha de obsessão. Quando nós chegamos e ouvimos um estudo que quebra alguns paradigmas, alguns conceitos nossos muito entranhados, a gente fala, queridos, olha só, como é que é importante a gente ter isso bem firme. Todo mundo aqui entende de verdade que existem espíritos que nos conhecem mais profundamente do que nós mesmos? Todo mundo tem essa certeza? Existem espíritos que nos conhecem a nossa natureza, a nossa intimidade, muito melhor do que nós. Não é pouco, mas é muito melhor. Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, existem informações que nos foram trazidas por um monte de espíritos que nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Muito bem. Esses espíritos, eles nos dizem o seguinte, olha só, existem vários níveis de graus de espiritualidade. Vocês, terráqueos, estão nos níveis ainda inferiores. Nós estamos ainda nos níveis inferiores da espiritualidade.
A nossa relação com a matéria ainda é muito mais intensa do que com o mundo espiritual. Nós acreditamos muito mais na beleza do corpo físico, no valor da grana, no valor do poder, do que na espiritualidade. E não tem nenhuma crítica nisso, absolutamente. É uma constatação. Trabalho dos espíritos. Espíritos impuros, que é o nosso caso, tem um vínculo muito grande com a matéria. A matéria exerce ainda um grande fascínio em nossa classe espiritual. Muito bem. E eles continuam dizendo o seguinte: existem duas grandes características em espíritos impuros e perfeitos, como é muito mais usado, mas só que no livro dos espíritos, o termo é impuro. Espíritos puros, bons espíritos e espíritos impuros. Muito bem. Para usar a terminologia mais comum, vamos usar o termo imperfeitos. Ok. Então nós temos várias características. Algumas positivas, algumas neutras e outras negativas. Mas existem duas que se sobressaem. Alguém sabe quais são características nossas que mais se sobressaem? Egoísmo, orgulho e egoísmo. Falar com gente que estuda é outro papo, cara. Orgulho e egoísmo são as coisas que se sobressaem. Isso quer dizer o que pra gente? Que todos nós, eu, os meus filhos, a minha mãe, o meu irmão, somos espíritos orgulhosos e egoístas. As pessoas com as quais eu trabalho profissionalmente são orgulhosas e egoístas. Trabalhador de casa espírita é orgulhoso e é egoísta. Mesmo passista é orgulhoso e é egoísta. Instrutor e palestrante é orgulhoso e é egoísta. Ou vocês acham que não tem uma dose grande de vaidade para eu estar aqui na frente? Dando minha cara tapa aqui, se eu falar alguma bobagem, se eu errar alguma construção verbal, alguma concordância nominal. Se eu errar, e vocês acham que não precisa ter uma grande dose de vaidade para eu estar aqui falando com vocês? Cara, tem que ter. Mas isso serve para quê, Marcelo? Não é absolutamente para que nós tenhamos uma visão do outro com falta de caridade. Muito pelo contrário, não é para denegrir ninguém. Eles não falam isso para eles falar assim, egoísta e orgulhoso. Não é com essa a intenção. A intenção é, veja que as carências que tem em você também tem no outro. Aprender com isso aí e perceber que o que eu não tenho, o outro também não tem. Então eu não posso exigir do outro algo que eu não tenho para dar, pelo menos eu não deveria. Porque se eu sou orgulhoso e egoísta, o outro também é, então eu não posso cobrar dele. Então quando alguém fala assim com a gente nas relações, maridos e esposas adoram, né? Você é egoísta. Não, tudo bem, eu sei, é verdade, eu sou egoísta. Não, mas você é muito egoísta. Você aceita a lei dos espíritos. O Kardec perguntou para os espíritos, mas você realmente está lá, muito egoísta. Predomina isso. Isso serve para que a gente acalme nossos corações e melhore o nosso nível de relacionamento. É só para isso. Em casa, dentro da van, dentro do ônibus, no trânsito e dentro da casa espírita. Porque todos nós somos orgulhosos e egoístas. Pronto. Falei. Então, quando a gente fala sobre movimento espírita, sobre Paulo de Tarso, sobre transformação, eu preciso, antes de mais nada, me situar. Onde é que eu estou? Para que eu chegue em Recife, eu tenho que saber onde eu estou. Eu estou em São Paulo? Estamos em São Paulo? Não estamos em São Paulo. Porto Alegre? Estamos no Rio de Janeiro. Já é o ponto de partida. Isso é autoconhecimento. É eu saber exatamente onde eu estou. E Paulo de Tarso, ele tem um momento que ele se localiza. Paulo de Tarso, ele é o chefe, ele é o responsável pela perseguição aos cristãos. Jesus já tinha sido crucificado e ele está indo perseguir um líder cristão que está numa cidade chamada Damasco. Esse líder se chama Ananias. E Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, está caminhando pelo seu deserto, atrás do seu inimigo, e ele
tem um momento que ele consegue perceber que ele está, como nós estamos no Rio de Janeiro. Na hora que ele, caminhando, ele se depara com uma luz muito intensa e ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz amorosa, uma voz fraterna, carinhosa e questionadora. E é legal isso da questão, do questionamento. Porque quando nós estamos ainda com a nossa mente um pouco conturbada, é preciso, antes que haja modificação, é preciso inserir um conflito. Jesus, o que dizia dos fariseus? Chamava o quê? Os fariseus de quê? Quem sabe? Hipócritas. Gente, mas Jesus está xingando, mas Jesus não, é porque em mentes adormecidas é preciso que você inicie o processo de transformação inserindo um conflito. Hipócritas. Opa, mas eu sou hipócrita? Sim, eu sou hipócrita. Inserido o conflito, eu vejo como é que eu lido com isso. Ou eu posso fazer as pazes comigo mesmo, aceito a crítica e a partir disso eu construo alguma coisa melhor, ou eu rebato, aí eu xingo também, por aí vai. Então, nesse momento em que Jesus pergunta para Saulo de Tarso: por que me persegues? É o momento que Paulo fica cego. Ele cai do cavalo, literalmente, e fica cego. Por quê? É o momento em que ele começa a perceber que o seu conhecimento o tinha levado a um caminho que não era o mais adequado. Tudo que ele sabia sobre conceitos da espiritualidade, segundo a visão judaica, hebraica inicialmente, judaica posteriormente, estava levando ele a um comportamento inadequado, de agressividade. E aquilo deixa ele cego, não é somente a luz, mas esse momento de conscientização de eu estou no Rio de Janeiro, no nosso caso. Eu não estou em Recife, eu não estou em Porto Alegre, eu estou no Rio de Janeiro. Esse é o momento segundo da transformação. A partir desse momento, que ele fica cego, Jesus poderia ter curado naquele momento? Poderia. Você está cego? Peraí, vou dar um jeitinho aqui. Aquela luzinha, que é Jesus, podia. O que Jesus fala? Vai para onde? Procurar o Ananias. Vai procurar o Ananias. Sabe essa pessoa que você está indo procurar para prender, julgar e matar? Vai procurá-lo. Ele vai te curar. Então percebam, a primeira grande demonstração de Jesus do amor cristão é através das relações que nós precisamos. Queridos, Jesus cura Saulo de Tarso através de Ananias, mas é no nosso relacionamento que a gente cura as dores das nossas almas. Não é trancado em casa, não é na solidão do nosso quarto, e sim através das nossas relações. Por mais trabalhosas que elas sejam, por mais que elas exijam de nós paciência, tolerância, aceitação, isso vai fazer com que nós curamos as nossas doenças da alma. E é nesse momento que Paulo entende: olha só, caramba, eu estou sendo curado por uma relação e por quem eu estava perseguindo. Ele está aqui, eu estou aqui de joelhos, ele está tirando as escamas dos meus olhos para que eu volte a ver. Humildade é a outra grande lição de Paulo. E percebam como ele já está transformado porque ele percebe as lições. Ele consegue captar as lições. Humildade, as relações, o amor de Jesus por todos nós. Ele imediatamente já quebrou aquela rigidez mental e está percebendo as coisas como acontecem, como elas verdadeiramente são. Que quando eu fico preso nos meus conceitos de rigidez mentais, eu não consigo. A rigidez mental é o grande fator para que eu não tenha progresso, porque eu não mudo. E segundo o nosso querido Leon Denis, não existe, percebam, não existe mudança sem, não existe progresso sem mudança. Não existe. Pois bem, Paulo de Tarso estava no cavalo, caiu do cavalo, se situou, percebeu, foi curado. O que está faltando agora? A interiorização. Para onde Paulo de Tarso vai? Nesse momento, ele vai para o deserto, onde ele passa de 2 a 3 anos, segundo alguns historiadores, 2 anos, segundo outros historiadores,
3 anos no deserto. Pouco importa. Essa luz que brilhou para Saulo, e esse deserto para o qual se dirigiu Saulo, isso acontece na vida de todos nós. Todos nós temos nosso momento que brilha a luz, todos nós temos o nosso momento em seguida do nosso deserto, das nossas reflexões. É o momento de interiorizar, é o momento da transformação. E, em última instância, Paulo parte para o testemunho, ele parte para a ação. Porque ele vai divulgar o Evangelho. Ele entende quem é Jesus, percebe a importância dos conceitos que foram passados e começa a divulgar. Vamos fazer aqui, trazer para a gente um pouco desses conceitos? Vamos lá. Vamos colocar, a minha proposta aqui hoje é trazer para todos nós uma reflexão do nosso momento de transformação. Muito bem. Aonde nós estamos, é bonito ver essa transformação de Paulo, para a gente perceber, para a gente pensar, onde que nós estamos? Nós estamos ainda, eu não digo ainda, eu posso até dizer já, vou reformular, nós já estamos percebendo a luz, percebendo aquela luz intensa, fazendo brilhar a nossa luz, e percebemos a nossa realidade interna. Eu sou orgulhoso e eu sou egoísta. Também tenho virtudes, mas o que predomina em mim ainda são esses dois componentes. Eu estou aí, ou eu já avancei, ou eu já estou sendo curado pelo meu perseguidor. No caso era Saulo que perseguia Ananias. Mas vamos jogar isso para nossas obsessões? Será que eu já estou sendo curado pelos meus obsessores? Que na verdade muitos deles são perseguidores do passado, são espíritos com os quais eu tive um relacionamento muito íntimo e fiz muito mal. Será que eu estou sendo curado? Porque obsessor, como diz o nosso querido Chico Xavier, é o nosso amigo invisível. Porque o nosso amigo mesmo, o nosso amigo, ele fala assim: ah, Marcelo, você fez essa bobagem, mas tudo bem, Marcelo. Você é um espírito bonzinho, você é um cara bonzinho, você é um cara legal, Marcelo. O obsessor fala assim: hipócrita, seu fingido, vai lá falar para um grupo, vai para a rua e faz tudo diferente. Mentiroso. Quem é que me ajuda mais? Apesar da dureza da mensagem, quem é que me ajuda mais? Quem passa a mão na minha cabeça, tudo bem, você dá um impulso, você dá uma força, tudo bem, ok. Mas eu preciso também dizer verdade. Que seja o seu falar sim, sim, não, não. Com cuidado. Jesus falava assim: hipócritas. Conforme eu disse, para inserir um conflito. Nós falamos hipócritas para machucar. A gente fala para magoar o outro. A gente não fala para ajudar. O nosso objetivo, na maioria das vezes, é machucar, é ferir. E não curar. Mas tudo bem. Nós já estamos sendo curados. Nós estamos no nosso deserto pessoal, adquirindo conhecimento, estudando, percebendo o que eu posso fazer. Nós já estamos no testemunho, na ação, ou ainda estamos em cima dos cavalos, caçando inimigos fictícios? Em cima do cavalo, né? Cada um vai dar sua resposta. Cada um vai precisar dar a sua resposta para poder saber como é que eu estou nesse meu processo de revolução, da minha interiorização e do meu acesso como fazendo parte do movimento espírita, como é que eu estou acessando a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido. Como eu me relaciono com isso tudo? No nosso processo evolutivo, é muito normal cada uma dessas passagens. Cada uma, queridos. Quando a gente tem contato com a luz, muitas vezes vem o deslumbre. Quando a gente tem o primeiro impacto com as verdades espirituais, normalmente, antes de que nós nos caminhemos para o deserto, o momento que se segue não é o deserto, não é a cura, e ainda é o deslumbre. Então a gente chega
ainda no movimento espírita, com muitas manifestações exteriores. Porque eu ouço dizer, eu cheguei agora no conhecimento, ouvi dizer que fora da caridade não há salvação e não há mesmo, aí eu começo a fazer o bem, por quê? Porque eu preciso conquistar bônus hora. E eu não sei por que André Luiz foi inventar, divulgar isso, esse negócio de bônus hora. Isso só está, esse negócio de bônus hora, eu já só vi isso no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que André Luiz escreveu, essa sequência do mundo espiritual. Mas o espírito adora esse negócio de bônus hora. Adora. Não que eu vou trabalhar no bem para adquirir bônus hora e vou conseguir um espaço, um terreninho lá em Nosso Lar. Parabéns, você é um espiritualizado, um materialista. Você quer um terreno no Nosso Lar? Então eu começo, gente, olha só, aqui não tem nenhuma crítica, não é para desqualificar ninguém. É para a gente perceber que esse movimento é um movimento natural, do deslumbre. Ainda não é o deserto. Ainda é um movimento de eu fazer, praticar aquela movimentação exterior. Isso faz parte. Então, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na casa espírita, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para que eu consiga algo melhor para mim. Eu nem sei sequer ainda o que seria esse algo melhor para mim, porque eu ainda não estou no meu deserto. Eu só vou conseguir acessar o que é melhor para mim no momento em que eu me deparar com o meu deserto interior. E cada um tem o seu deserto interior. O meu deserto interior é diferente do deserto dele, dela, dele. E cada um acessa o seu deserto interior em um momento que pode, num momento possível. Não adianta eu querer cobrar do outro um deserto interior. Olha só, não, você vai para o seu deserto. Não, você está muito mal, espiritualizado. Não está, você não está espiritualizado. Você não está ligado no deserto interior de Paulo. Você precisa ir para o deserto. Adianta eu empurrar alguém para o deserto? Paulo foi empurrado para o deserto? Ele foi porque ele achou que era o momento dele ir. Isso é transformação. Essa movimentação é a movimentação mais natural. Então, quando eu falo aqui que o ponto 1 é esse momento do trabalho de manifestação exterior. O que vem depois, Marcelo? Depois eu começo a perceber, no momento de início de deserto, eu começo a perceber que eu preciso parar de reclamar e começar a bem dizer. Eu preciso parar de querer que as coisas atendam o meu desejo e começo a procurar atender o desejo do outro. Porque eu começo a entender que fazer o bem ao próximo, fora da caridade da salvação, eu começo a compreender que isso não é livre-arbítrio, isso é lei divina. E quando essa lei divina começa a fluir dentro de mim, eu começo a perceber que eu posso fazer muito mais do que eu efetivamente estou fazendo. Eu começo a perceber, a fazer leitura das necessidades dos outros e a partir desse momento eu começo a me respeitar mais. Auto-amor é o primeiro passo da caridade, autoestima, se reconhecer como espírito ainda em processo de evolução. Tem uma frase muito linda que eu gosto muito, que é atribuída a Dias da Cruz, diz o seguinte: Deus não nos vê como algo imperfeito. Deus nos vê como um projeto perfeito em andamento. Então nós não somos egoístas e orgulhosos. Nós estamos egoístas e orgulhosos. Assim como nós estamos pai, nós estamos filho, nós estamos esposa, marido, nós estamos, nós não somos. Então, queridos, dentro da nossa transformação, eu, quando começo a me respeitar, a perceber o que eu sou, as minhas possibilidades, o meu potencial, e começo a colocar para fora, começo a fazer brilhar a minha luz, eu começo a perceber, se eu tenho fronteiras, o outro também tem. E eu paro de exigir do outro santidade e perfeição, porque eu também não tenho, e eu tenho que saber o que eu também não tenho. Existe alguma relação onde nós exigimos santidade e perfeição do outro? Você conhece alguma relação? Eu conheço. Casamento.
Casamento. A grande manifestação nossa de exigência do outro de perfeição é no casamento. Quando nós nos relacionamos com uma ideia falsa de que o outro é perfeito. Isso realmente acontece no primeiro momento, que é o momento da paixão. Né? Que Deus nos criou com um processo obsessivo intenso, que se chama paixão. E é um processo, não é uma obsessão simples. Não é uma obsessão simples. É das mais perturbadoras. Porque eu crio no outro uma ideia que o outro nunca disse que seria, nunca falou que seria aquilo, mas eu imagino que ele vai ser o meu príncipe encantado, minha princesa encantada. Aí quando o outro demonstra que ele não é, que ele tem lutas internas, que ele tem problemas, dificuldades, desafios, assim como eu tenho, eu me... O que acontece com a relação? O que acontece com a relação? Ela acaba. Ah, porque você não é o que esperava. Mas vem cá, quando que eu disse que eu seria o que você esperava? Eu nunca te disse isso. Você que criou na sua mente esse processo de gerenciamento da situação, achando que eu vou fazer aquilo que você quer. Eu vou chegar no seu ponto de perfeição. Mas eu não vou conseguir nunca. Isso se dá, essa cobrança, na maioria das nossas relações, inclusive nas casas espíritas, onde exige do médium passista, dos dirigentes, um comportamento de santo. E nós somos, vamos treinar, nós somos egoístas e... É tão simples. Tão simples. Olha, eu tinha para falar coisas, são 5 para as 10. Não estou vendo a metade ainda. Você pode ir até 10 e 10. Ah, bom, isso aqui é. Tá vendo o que é? O que é um coração bom? Caridade para com o próximo. Eu posso ir até 10 e 10. Muito bem. Então, deixa eu botar aqui para vocês uma história que é importante que nós tenhamos nas nossas relações lembra que eu falei que Saulo foi curado através da sua relação com Ananias? Que as nossas relações elas servem principalmente para curar nossas almas. Tem alguns componentes nas nossas relações que fazem com que eu não tenha capacidade ainda de gerenciar as minhas relações de maneira equilibrada. Por exemplo, competição. Quando eu começo a competir nas minhas relações, eu não chego a lugar nenhum. Quando eu estou competindo, eu não estou buscando a verdade. Eu estou buscando que aceitem a minha verdade como uma verdade absoluta. Porque eu sou uma pessoa que é muito importante para a verdade. Sem a minha atuação, a verdade jamais seria alcançada. Quando eu começo a pensar dessa maneira, fazendo esse movimento de dono da verdade, quando eu sou o dono da verdade, o resto é empregado na verdade. Então, olha só. Diz a lenda que um casal discutia muito. Uma coisa rara, né? Quase não acontece. Um casal que discutia muito e eu estou certo, não é eu que estou certo. Ok. Tinha um sábio que visitava várias cidades e ele dava a palavra final com quem estava a verdade verdadeira. E o casal falou assim: vamos consultar o sábio? Ele está nessa cidade, na nossa cidade hoje, vamos visitá-lo? Vamos visitar, vamos dirimir aqui essas nossas questões, vamos ver realmente quem está certo. Ok. Chegaram na fila, imagina o tamanho da fila para ter razão. A fila era imensa, porque a fila para ter razão normalmente é grande, né? Todo mundo gosta de ter razão, está com a verdade. Então, mas eu tenho razão, todo mundo já na fila discutindo, não, você vai ver como é que o sábio vai dizer que eu estou com razão. Não, a razão está comigo. E assim foi. A fila foi diminuindo, até que finalmente o casal chegou para ser atendido. A esposa entrou primeiro. Eu vou lá primeiro. Entrou, foi conversar com o sábio, olha só, sábio. Eu tenho razão, sabe por quê? Porque meu marido faz isso, faz aquilo, ele deixa a namorada em cima da cama, ele não lava a louça, ele não ajuda em nada, ele paquera a vizinha, ele faz um monte de coisa. Então,
Aí o sábio parou, pensou. Sabe que você tem razão? Ela saiu de lá, uau, vibrando. Yes! Passou pelo marido com aquele sorrisinho, né? Vai lá você, cara. Vai lá, bonitão. Aí o bonitão entrou. Porque, sabe, porque minha mulher, ela reclama de tudo, ela não tem tolerância, ela não entende que a minha capacidade mental não me permite pegar uma toalha molhada, tirar de cima da cama e botar no banheiro. Eu ainda não tenho essa espiritualidade toda, ela não aceita, ela reclama, e reclama disso, e reclama daquilo. A vizinha é tão bonitinha, eu só olho, eu não faço nada, porque ela é bonitinha. Aí o sábio parou, pensou. Sabe que você tem razão? Aí foi embora. Nisso estava ali do lado um auxiliar sábio, que não gostou. O seu sábio, olha só. Entrou a esposa, você falou que ela tinha razão. Aí entrou o marido, você falou que ele tinha razão. Não dá, seu sábio, você tem que dizer quem tem razão de verdade. Porque você não pode ficar em cima do muro. Tem que definir quem está com a razão. O sábio parou, pensou. Sabe que você tem razão? Esse é o melhor mecanismo antes de evitar conflito, competição. Competição, que é o melhor, porque eu dou um passe melhor que você, que eu faço palestra melhor que você, porque eu sou melhor que você, nas profissões, dentro de casa, eu ganho mais grana do que você, você não faz nada. Queridos, a gente precisa ter mais maturidade, mais calma nas nossas relações. Essa competição não leva ninguém a lugar nenhum, simplesmente acaba com as nossas relações. Vocês conhecem a história do copo vazio e copo cheio, né? Então eu tenho copo pela metade, com água pela metade. Vocês querem acabar com qualquer relação? Querem acabar? Vou dar aqui a dica. Acabe com a relação. Percebam apenas o copo vazio. Porque você não faz isso, porque você não é aquilo, porque você não faz isso. Esqueça o copo cheio. Você acaba com qualquer relação. Vocês não querem acabar com as relações? Então comece a observar o copo cheio. Você não faz isso, mas você faz aquilo. Você erra ali, mas em compensação você acerta aqui. Relação não é achar que eu vou me relacionar com um anjinho ou com um demônio. Todos nós somos anjinhos / demônios. Todos nós temos copo cheio e copo vazio. Queridos, todos nós. Para encerrar, ainda falando das nossas relações, eu queria citar aqui um momento de uma mensagem que Paulo de Tarso deixou para a gente, que é muito conhecida, e que é uma mensagem que fala de amor de uma maneira assim, linda de morrer, emocionante. Reparem, quando os espíritos superiores, reparem só, eles querem passar para a gente uma mensagem muito elevada, e eles percebem que essa capacidade de compreensão da profundidade da mensagem ainda é muito pequena, a nossa capacidade de compreensão. Eles usam, sabe o quê? Poesia. Porque a poesia, muitas vezes, não toca a nossa razão, a gente não compreende muito a mensagem, mas a beleza da mensagem faz com que nós nos emocionemos. Então tem um trechinho da mensagem, que eu ia até ler, mas no tempo eu falo muita bobagem, eu acabo não dando tempo. Mas no finalzinho fala do amor que tudo aceita. O amor que tudo suporta, é o termo que Paulo usa. O amor que tudo suporta. O amor que tudo suporta é esse amor que eu falei aqui agora, que suporta ver o copo vazio, uma parte vazia, mas entende que também tem uma parte do copo que está preenchida. O amor que tudo suporta é aquele amor que faz com que eu consiga, em alguns momentos, em que estou mais harmonizado, em que estou em melhor estrutura emocional, suportar o outro, carregá-lo comigo e fazer com que eu ajude o outro. Esse é o amor que tudo suporta, que suporta a convivência, que suporta o limite. Agora, eu queria aqui só fazer uma observação sobre a ótica das relações doentias. Queridos, foi divulgada mais ou menos 3 semanas atrás uma estatística estarrecedora sobre a questão da violência contra a mulher. Percebam. A agressão
contra um ser mais frágil não é cabível em qualquer tipo de amor, em nenhum amor. E essa agressão física, principalmente, quando eu falo de agressão, eu estou me referindo à agressão física, agressão emocional, agressão psicológica. Não somente a agressão que deixa hematoma, mas existem agressões que doem tanto quanto o hematoma. E isso começa de maneira sutil, muitas vezes. A mocinha namorando o mocinho, vão sair e o mocinho fala assim: tira já essa roupa, que você não sai comigo vestida dessa maneira. Aí começa a semente da agressão, começa por esse tipo de comportamento. E chegando à via de uma agressão física. Queridos, olha só, violência não traz nenhum tipo de aprendizado para ninguém, só traz sofrimento. E o sofrimento inútil, absolutamente inútil. Muito mais do que eu gosto muito mais do que a teoria e a prática. Vamos pegar Saulo de Tarso ainda. Saulo de Tarso, ele perseguia os judeus, ok? Perdão, ele perseguia os cristãos. E ele, quando vai para Damasco, para ser curado, Jesus indica que ele procure Ananias. Aqui a gente vai precisar perceber a movimentação entre o perdão e a autopreservação. Jesus chega para Ananias e fala assim: você lembra de Saulo de Tarso? Ananias fala assim: claro que eu lembro. Os cristãos ou se esconderam em Jerusalém ou fugiram da cidade, porque ele estava perseguindo, prendendo e matando o cristão. Quem não fugiu se escondeu. Ah, ok. Então você conhece Saulo de Tarso? Sim, já ouviu falar. Ele está matando o cristão. Ok. Ele está na cidade. Não está no livro, mas eu imagino o diálogo. Já sei, mestre, estou arrumando aqui minhas coisas, estou fazendo minha mala, já estou, como se fala aí fora, metendo o pé. Partindo, é isso? Não. Aqui é que entra o perdão. Aqui entra a diferença de perdão e autopreservação. Não, eu quero que você vá curá-lo. Vá procurar Saulo e vá curá-lo. Até aquele momento, Saulo não tinha interesse nenhum em se manter perto. Me equivoquei. Ananias não tinha interesse nenhum em se manter perto de Saulo. Não tinha. Ele ia ser agredido. Ele podia morrer. Ele evitava esse tipo de conflito. Mas quando Jesus fala assim, vá procurá-lo, Saulo não tinha rancor nenhum com relação... Perdão. Ananias não tinha rancor nenhum com relação a Saulo. Mas aquela relação era doentia. Relação doentia é uma questão de polícia e de autopreservação. É uma doença. Tem que ser tratada pela justiça, tem que ser tratada clinicamente. É uma doença emocional. Quando nós nos desvinculamos desse tipo de relação doentia, nós precisamos entender que esse nosso movimento ele tem que ser feito em nome da nossa autopreservação. Nós não podemos jogar na conta de nada nós nos mantermos em relações doentias e sermos agredidos. Ah, mas isso é planejamento espiritual. Ah, isso é perdão. Não é perdão. Não é planejamento espiritual. Tudo bem que, queridos, olha só, eu sei que é muito difícil quem está envolvido numa agressão falar a esse respeito. Vou conversar a vocês que quando eu tinha 13 anos de idade, uma bela tarde eu cheguei em casa e minha mãe estava com o olho roxo. O que foi isso, mãe? Aí eu bati na quina do armário, aí eu caí, aí eu escorreguei. Nada justifica eu me manter numa relação desequilibrada e doentia. Se a vida entender que eu preciso me reencontrar com essa alma, em outro momento nós nos reencontraremos. Mas em outro momento, no momento que eu estarei emocionalmente mais equilibrado. Neste momento, a separação é tratamento para você e é tratamento para mim. Porque nós vivemos num país preconceituoso, paternalista,
homofóbico, e por aí vai. Então eu não posso justificar a minha permanência numa relação doentia, porque isso é normal na sociedade. Isso acontece. Não. Ah, mas eu preciso perdoar. Não. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso é levar o Evangelho sem compreensão da mensagem verdadeira. Queridos, atentem. Principalmente queridas. Conforme eu disse, a agressão ela pode ser física e deixar hematomas. Mas existem agressões muito mais profundas. E em nome de nada, a gente pode levar isso adiante. E tem que ser denunciado. E o telefone é 180 no Brasil todo. Se isso acontecer na minha família, com o meu vizinho, na minha casa, onde for, tem que ser denunciado. Para a gente encerrar, eu vou mais uma vez citar, eu gosto muito mais de exemplo do que da teoria. Estava conversando com um grupo em que eu falava, em que muitas mãezinhas falavam sobre o amor de mãe, que muitas mãezinhas, por amor aos seus filhos, denunciam seus filhos à polícia. Uma mãezinha levantou a mão. Falou assim, olha, o meu filho batia na minha nora, batia na mulher dele. Eu não criei filho para bater em mulher. Eu denunciei a polícia, já que a esposa dele não denunciava. Eu denunciei. Ele está preso. Ele está preso. E que fique. Até que ele aprenda que em mulher não se bate. Aí não temos que bater em ninguém, né? Esse tipo de agressividade não leva a ninguém a nada. Tudo bem, queridos? Então vamos lá? Vamos nos movimentar. Vamos ver o nosso movimento de Paulo de Tarso. Se eu estou no deserto, se eu estou ainda cego, se eu estou em cima do cavalo ainda, catando inimigos fictícios. E vamos trabalhar a nossa realidade dentro do equilíbrio das nossas possibilidades reais. Tá bom? Beijo.